Então, bom, nós já andamos fazendo coisas que tem a ver com a derivada, né? Vamos fazer agora umas coisas que tem a ver com a integral. Para começar, comprimento de arco. Vamos pensar assim, quer dizer, nós vamos falar de coisas assim, comprimento, área, ângulo. Começar pelo comprimento. Então, a ideia é assim, você tem uma curva C, no intervalo I, vou botar o intervalo fechado. AB, pensar assim em R3, né? Ou R2. E aí a gente quer medir o comprimento da curva. Mesmo com barbante é complicado, né? Então a ideia, você tem aqui o intervalo AB em C, digamos que é isso assim, né? C de A, C de B. Então você parte em pedaços, e aqui a parametrização é importante para você ter uma maneira eficaz de partir em pedacinhos, né? Então, sei lá, uma coisa assim. E aí, claro, liga os pontos, faz uma poligonal. Soma os comprimentos desses arcos e isso é uma aproximação. A ideia é muito próxima da ideia de integral, né? A ideia é que você vai diminuindo aqui o tamanho desses caras, quer dizer, isso aqui é uma partição, você faz a norma da partição tender a zero e você espera que isso tenda para o comprimento do arco. Uma questão importante aqui, para ter claro, é o seguinte: o comprimento do arco não é uma noção pré-existente. Não é. Vamos dizer, até é algo assim que a gente pode dizer, não, a gente acredita que a curva tem um comprimento, mas não está definido previamente o que é esse comprimento. Então, na realidade, essa maneira de calcular o comprimento vai dar também a definição. Assim, uma definição, vamos supor assim que a nossa C é contínua. Então você pega esse aqui são chamar esses caras aqui de, isso aqui T0, aqui é um TI, aqui é um TN, né? Então a gente faz o somatório de igual a 1 até N de C de TI menos C de TI menos 1 em norma. Isso é uma aproximação para o comprimento, né? Vamos chamar de P T0 TN, né? Com A igual a T0 menor que T1. Então, isso aqui a gente pode chamar de L de P. Posso falar de supremo? Você sabe o que é o supremo de um conjunto? O supremo de um conjunto, quando você tem um conjunto que é limitado, pega um conjunto de números reais, né? Supõe que ele é limitado, aqui tem um M, daqui ninguém passa. Pode ser que eles nem cheguem perto do M, mas você tem esse M. Então esse conjunto aqui, ele pode ou não ter um máximo, um maior elemento. Por exemplo, um intervalo aberto, né, que
O intervalo 0, 1 aberto, ele não tem um máximo, porque o máximo dele seria o 1 se o 1 tivesse no intervalo. Mas você pode dizer que o 1 é o supremo. O supremo é o cara que deveria ser o máximo do conjunto se ele tivesse no conjunto. E uma maneira simples de entender vamos dizer, o supremo é o seguinte: o conjunto aqui, ele não precisa ser um intervalo ou nada, mas as cotas superiores, quer dizer, os caras que estão acima de todos os elementos do conjunto, formam uma semirreta. Esse conjunto é limitado, né? Você tem esse cara, está aqui. Bom, se esse cara é maior que todos os elementos do conjunto, esse aqui também é. Todo mundo tiver à direita dele, é. Então, esse conjunto, ele vem... E essa semirreta, ela não pode... É uma semirreta porque eu estou supondo esse conjunto não vazio, então ela não pode ir até menos infinito. E ela tem que parar aqui em algum lugar. Esse cara daqui é o supremo desse conjunto. Esse cara é onde a semirreta começa. Ele pode estar no conjunto ou não. Então, por que eu estou falando isso? Porque, claramente, o que acontece aqui? Ó? A gente sabe, né, que se a gente refinar essa partição, quer dizer, se a gente introduzir, vamos dizer aqui, entre o TI e o TI mais 1, a gente introduzir um ponto, né, aqui vai aparecer outro ponto. E é claro, né, fazendo ampliação, né, você tinha aqui TI mais 1. Aí você colocou esse cara aqui no meio. Você tinha isso e agora você passou a ter isso. Aumentou a aproximação, né? Porque você está substituindo esse comprimento pela soma desses dois, então aumentou. Então, na medida em que você refina a partição, essa aproximação, não só ela vai melhorando, mas ela vai aumentando. Então, o comprimento, aquele que você espera que seja o comprimento, é o limite acima, exatamente o supremo. Se você pegar todos os números que você obtém pelas poligonais inscritas na curva, o supremo desse conjunto de números vamos dizer, é por definição o comprimento do arco. Dito isso, né, não sei se ficou claro, mas eu vou adotar agora uma postura um pouco mais leve, digamos assim. Suponhamos que essa curva aqui, em vez de ser contínua, seja de classe C1, quer dizer, significa tem derivada contínua. Derivada significa que cada função coordenada tem derivada contínua. Isso não é exatamente necessário para tudo que eu vou fazer aqui, mas é uma hipótese que alivia. E como, em geral, as curvas que a gente vai estar considerando têm segunda derivada, então, se elas têm segunda derivada é porque tem primeira contínua, né? Porque toda função derivável é contínua. Bom, então vamos olhar para essa conta aqui. Né? A gente pode escrever isso assim, ó, fazer uma coisa... Você pode fazer I igual a 1 até N, aí você pode fazer C de TI menos C de TI menos 1, dividir por TI menos 1, vou botar essa norma aqui, vamos botar assim a norma toda aqui, já que esse cara é positivo, TI menos 1. O que eu fiz aparecer? Eu substituí isso daqui pela velocidade média vezes o intervalo de tempo. Pela norma da velocidade média vezes o intervalo de tempo. Se eu entendi a ideia de integral,
se eu entendi a ideia de integral, isso daqui né, é uma função, quer dizer, eu posso... quer dizer, se eu entendi a ideia de integral e a ideia de derivada, pensando melhor assim, eu posso dizer o seguinte, ó, isso daqui é uma boa aproximação para ser ponto de TI, vamos botar TI menos 1 para ficar mais intuitivo. Isso aqui é parecido com isso. Por quê? Porque eu estou pegando estou pegando aqui, ó, C de TI menos 1, C de TI, deixa eu botar para dentro. Aí eu estou substituindo esse cara por isso aqui, mas o que é isso? É esse cara dividido pelo intervalo de tempo. Então isso é a velocidade média. Quando eu multiplico pelo intervalo de tempo, eu recupero esse valor aqui. Eu estou pegando a norma desse vetor. Ora, eu estou dizendo só que a norma desse vetor é uma boa, é bem aproximado por o quê? Aqui está o vetor velocidade, C ponto de T, e aqui é o TI menos TI menos 1, C ponto de T. Esse cara daqui continua aqui, né? Então, estou aproximando isso daqui, isso aqui é igual a isso, e eu digo, bom, esse cara daqui tende para esse. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu estou aproximando essa soma aqui, por somatório de igual a 1 até n, só que eu olho para isso e digo, vem cá, eu conheço esse cara. Se eu estivesse integrando, se eu estivesse calculando a integral, vou botar aqui, se eu estivesse calculando a integral de A até B da norma de C ponto de T dt, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a partição, aí ia pegar o valor da função em algum ponto do intervalo, para cada intervalo, por exemplo, no ponto da esquerda, que é o TI menos 1, pegando então o valor dessa função nesse ponto e multiplicando pelo tamanho do intervalo. Isso aqui é exatamente a soma de Riemann que eu faço para chegar nessa integral. Ocorre que, como eu estou fazendo a hipótese aqui de que a derivada é contínua, então isso aqui é contínuo, a norma disso, isso aqui é uma função contínua. Isso aqui, na verdade, é uma função contínua de R em R. Porque eu estou pegando o ponto T aqui, aí eu pego o T, pego o C ponto de T, mas eu pego a norma dele, então eu volto para os reais. Então isso aqui é uma função de R em R, que se eu procurar integrar, eu vou fazer essa norma aqui. Então, isso me diz que é razoável, né, eu considerar que esse comprimento que eu estou tentando calcular, vamos dizer, se tudo der certo, o que significa tudo dar certo? Quando os TIs e os TI menos 1 ficam próximos, quer dizer, quando a norma da partição tende a zero. Então, isto daqui
ficam próximos. Tem um detalhe que a soma fica próxima, né? Então, quer dizer, se eu acreditar que quando a norma da partição tende a zero, isso daqui vai ficando cada vez mais próximo disso daqui, eu concluo o quê? Que o limite vai ser o mesmo limite disso daqui. E o limite disso daqui é essa integral. Então, eu posso... se eu não quiser me aborrecer, na verdade é um teorema que eu fico devendo por hora. Não sei se sou eu que vou pagar essa dívida ou se é o professor de análise ou vocês que vão sentar em algum momento. Mas o fato é o seguinte, eu posso fazer a definição... Voltando, vou apagar aqui, né? Pega essa curva, contínua. Então, a definição, o comprimento de C é sup P partição é o supremo dos L de P. Vou chamar esse cara aqui L, né? Onde L de P é igual a somatório de igual a 1 até N, né? Quer dizer, onde se P igual a T0, Tn, se isso é uma partição, L de P é somatório de I igual a 1 até N, de C de Ti menos C de Ti menos 1. Então, essa é a definição, né, sem concessões. Isso aqui, ó, na realidade, se você supõe que a curva é só contínua, não tem nenhuma garantia de que isso seja finito. Uma curva contínua bem ruinzinha, assim, mesmo no intervalo fechado, ela pode ter um comprimento infinito. Não é muito difícil compreender isso. Agora, a gente pode dizer assim, bom, temos o seguinte resultado. Proposição, se C é de classe C1, então, eu botei L de P, mas é L de... Ah, bom. Então, L é igual a integral de A até B. Quer dizer, o comprimento é a integral da velocidade. Isso não é uma integral de linha, é uma integral escalar. Você... o que eu procurei explicar antes, né? Você pega a curva C. Então, para cada partição P do intervalo AB, que vai ser dada dessa maneira, você define o L de P como sendo isso. Isso é uma aproximação, quer dizer, o comprimento da poligonal correspondente à partição P. Aí você pega todos esses números, né? Vou colocar assim, na verdade, L de P, P, porque eu botei o P partição aqui, então vamos colocar assim, ó. Em vez de botar isso aqui, vamos explicitar ele aqui, P partição de AB. Então, para cada P,
Para cada partição de AB, tem o L de P. Isso forma um conjunto. Essa maneira que eu escrevi aqui é talvez meio obscura. Você forma um conjunto e agora o supremo desse conjunto é o comprimento. Em princípio, o que tem? Para cada partição você tem um número, esse número está sempre abaixo do que você espera que seja o comprimento do arco. Né? Porque sempre, né, em cada intervalinho, subintervalinho da partição, a curva faz alguma coisa assim, então o comprimento dela é maior, em princípio. Né? A menos que ela seja poligonal também. Então esses caras estão sempre abaixo. O supremo deles, a ideia é que o supremo deles é o comprimento. Não, sim, também uma outra, uma coisa que você pode tentar provar é se isso daqui é igual ao limite quando a norma de P tende a zero de L de P. Será? Deve ser, né? Mas fica aí o desafio. Então, isso aqui usando, vamos dizer, alguns teoremas, alguma coisa, a gente prova isso aqui. Então, eu vou usar isso como basicamente a nossa definição, quer dizer, não é que seja a nossa definição, mas eu vou usar isso como verdade e as nossas curvas sempre vão ser C1, então está tranquilo. Tem curvas que são contínuas e não são deriváveis, podem fazer coisas estranhas. Acho que não sei se já mostrei para vocês, por exemplo, você pode fazer um quadrado e fazer uma curva contínua que encha todo o quadrado. Você pode pegar um intervalo 0, 1 e fazer uma função contínua cuja imagem seja todo um quadrado aqui. Ela é obtida como um limite de funções contínuas. Só para dar uma dica assim, você constrói uma sequência de curvas, a primeira é essa, aí a segunda, você parte esse quadrado em 9, devia ter partido um pouco melhor, e aí você pega essa curva e faz assim, você continua aqui, aí você faz assim, 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 assim e assim. Então você percorre os pontos que você já tinha e aumenta mais um pouco. Agora, cada um desses intervalos você parte em 9 e refaz a mesma coisa, vai refazendo, e com isso você vai preenchendo o quadrado todo, e no limite, realmente, você tem uma função contínua que preenche o quadrado todo. Claro que ela não vai poder ter derivada, né? O CC1. Tem outras coisas, por exemplo, um bom desafio é o seguinte também, você não precisa, para a curva ter comprimento, realmente que ela tenha derivada em todos os pontos. Ou pelo menos você pode dizer, vamos pensar a curva contínua e pensar o comprimento por essa definição aqui. É possível também, vou botar assim como uma questão, é possível você fazer uma curva contínua e crescente do intervalo 0,1 no intervalo 0,1, cujo comprimento seja 2. Repara que se ela, vamos dizer, você vai fazer uma curva contínua e crescente de 0,1 em 0,1, para aumentar, maximizar o comprimento, você deve começar aqui e terminar aqui, né? Já que começando mais em cima só vai piorar. Mas você tem que crescer e ser contínuo. Então a ideia, mais ou menos, é o quê? Que, qualquer coisa que você faça, você nunca vai chegar a isso aqui ou a isso aqui, né? Mas não é tão simples assim. Eu acho que é possível conseguir uma curva contínua do intervalo 0,1 no 0,1, cujo comprimento... ela é o gráfico de uma... Na verdade, aqui é o gráfico de uma função crescente, contínua e crescente. Tá?
Vamos deixar esse... você, como é que você vai definir esse negócio? Parece que não dá, né? Mas... bom, então isso é o comprimento de arco. É claro, né, que o teorema fundamental do cálculo, né, se você pegar a curva C de AB em R3, que a cada T associa C de T, e aí você definiu uma S de AB em R, né, que a cada T associa S de T igual a integral de A até T de C ponto de tal de tal. Quer dizer, você está aqui no C de A, C de T, o S de T é o comprimento até aqui. Ele vai aumentando. É claro, né, teorema fundamental do cálculo implica que S ponto de T, quer dizer, a derivada de S em relação a T é igual a... Porque eu estou integrando isso aqui. Normalmente não precisa mostrar que o módulo da derivada é a derivada do módulo. Não é verdade que o módulo da derivada é a derivada do módulo. Mas aqui, ó, eu estou definindo a função assim, ela é integral dessa função. Essa função é contínua, né? Quer dizer, aqui de classe C1. Né? Então, se essa função é contínua, eu sei que se eu derivar essa função em relação a t, a derivada é isso daqui calculado em t. O que é... Bom... Isso aqui está vamos dizer, implícito nessa história é o seguinte, né? Quando você pega uma curva, está aqui o ponto T mais H. Então, o S de T, você tem duas coisas que você mede aqui. Uma é o comprimento da curva. Isso daqui. Esse daqui é o S de T mais H menos S de T. Você mediu até aqui, menos a medida aqui é esse daqui. E esse daqui é o C de T mais H menos C de T em norma. Quer dizer, aqui, esse é o ponto C de T, esse é o ponto C de T mais H. Então, o comprimento daqui até aqui é esse. E esse daqui... Repara que se eu fizer S de T mais H menos S de T sobre H, e se eu fizer C de T mais H menos C de T em norma sobre H, isso daqui esse aqui é o H positivo, só para não tem que pensar, né? Isso aqui tende para quê? Isso aqui, com H positivo é a norma do vetor velocidade, né? Então isso daqui, vou pegar aqui, H maior que zero. Isso daqui tende para norma de C ponto de T. Porque isso aqui, na verdade, como H é positivo, isso daqui é a norma dessa quociente, isso aqui tende para o vetor velocidade, então isso tende para a norma do vetor velocidade. Isso daqui, pelo que eu acabei de ver, tende do mesmo cara. Quer dizer, está dizendo que não só no limite o arco e a corda. Bom, dizer que o arco e a corda tendem para a mesma coisa no limite não quer dizer nada, porque os dois tendem a zero.
Mas se você dividir pelo intervalo de tempo, o tamanho do arco dividido pelo intervalo de tempo e o tamanho da corda dividido pelo intervalo de tempo, eles tendem para a mesma coisa, se for a curva de classe C1. Eles vão para zero juntos, mas vão mais juntos do que simplesmente ir juntos para zero. Né? Se você ainda olha no microscópio, porque dividir por H é olhar no microscópio. Se você olha no microscópio, você ainda não distingue os dois. Bom.